Fala aí, pessoal. Say, how about those Chiefs? Daniel, touchdown. E aí? Sabadão? Amanhã, 14 horas, Raiders e Chiefs. Mais uma história aí que começou em 1960, ainda contra o Dallas Texans. Tem um Reels lá, uns shorts aqui no YouTube, falando um pouquinho dessa a curiosidade desses dois times se enfrentando. Então, amanhã é mais um capítulo. Certamente vai ser um bom jogo. E vamos ver o que acontece, né? Vamos aproveitar aqui, já que eu resolvi fazer uma análise tática do primeiro touchdown do Hollywood Brown, fazendo um jet sweep, explicar aqui para vocês um pouquinho do que é jet sweep. E, e aí eu acho que isso é legal, porque a gente acaba evoluindo um pouco as análises táticas aqui desse canal, né? Eu gosto de fazer essas análises. Mas vamos dar uma olhadinha então no Injury Report, porque como jogou amanhã às 14, eles já têm que soltar aqui, obviamente, aí o que está acontecendo. Então, Josh Simmons fora, né, não tem uma previsão de volta, a situação está ficando cada vez mais estranha, mas é isso, vamos esperar aí para ver o que acontece. Do mais, todo mundo aí íntegro, né, participando full, então não temos problemas, né? Realmente só aí o Josh Simmons, mas a gente tem aí o Jordan Moore, né, treinando a semana toda lá como left tackle. Vai enfrentar, né, assim, eu acredito, né, um time que tem essa vocação aí para esse tipo de atitude, né, principalmente com assim, tentando vir para cima realmente, né? Forçar um pouco mais o pass rush ali, o Max Crosby e outros caras que estão alinhados naquela fileira ali. Então eu acho que a gente pode ter alguma surpresa aí do time do Raiders tentando atacar mais um Jolly Moore, né? Porque não é a posição dele ali de origem, né? Raiders tem uma dúvida aqui, né, do Brock Bowers. Se ele não jogar pra gente é ótimo. Jacob Myers questionável e o Alex Barman também questionável, né? Então, para eles tem um pouquinho mais de dúvida, apesar dos caras terem treinado LP, né? Então, limitado. E a gente aqui não tem ninguém limitado, né? Então, vamos ver. Eu ainda tenho minhas dúvidas, né? Principalmente com relação a tudo que a gente vai ver amanhã. Obviamente, durante a semana falaram sobre o Rashid Rice estar mais envolvido no plano de jogo. Ele deve estar um pouco enferrujado, está treinando, mas vamos ver o que vem amanhã. Né? Então, 14 horas eu devo estar aqui 10 para as 3, 10 para as 4, perdão, 10 para as 2. Eu estou por aqui já. Vamos acompanhar e é bom que também tem o Red Zone, deixa aqui separado. Qualquer coisa a gente já vai vendo, torcendo contra quem a gente tem que torcer aí, né? Lembrando que amanhã também tem jogo em Londres, então já começa cedo a semana da NFL, beleza? Vou abrir aqui um tablet, se eu errar alguma coisa aqui, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, mas eu peguei aqui o touchdown do Hollywood Brown, né? Então o Hollywood Brown aqui já é uma primeira pro gol, né? Foi uma jogada aí de uma única descida, né? Então aqui a gente tem o Hollywood Brown, né? E essa rota de out sweep, né? Na verdade ela vai fazer isso aqui, né? Ela vai contornar aqui a linha ofensiva e passar aqui por trás, né? O Mahomes passando essa bola para frente, por isso que conta como um passe do Mahomes, apesar de ser uma jarda só. E aí a gente tem aqui, basicamente, a gente tem um wide receiver e aqui a gente tem o Kelsey, né? E o Kelsey sendo dobrado aqui, basicamente. A linha aqui de linebackers formando uma coxa de retalho atrás, um safety no fundo do campo, né? Então, a primeira jogada é essa. E aí o ponto que eu sempre coloco aqui, e cada vez mais isso na temporada tem acontecido, é aqui a presença do Kareem Hunt, né? Muitas vezes como running back, muitas vezes como fullback. Ele tem feito bastante disso, né? Depois, quando a gente olha o começo da jogada, então a jogada ela passa, né, por esse processo. E aí aqui o que a gente pode ver é o seguinte, né? Então, nesse segundo quadro, a gente já tem aqui o Hollywood Brown com a bola,
né? Então o passe do Mahomes aqui para o Hollywood Brown. Aqui a gente tem o Karen Hunt, né, fazendo aqui o motion para ir para esse lado aqui. O Kelce já sai aqui desse primeiro encontro. Aqui a gente já tem o primeiro bloqueio do Jonathan Taylor. Aqui a gente já tem o segundo bloqueio, né? E a gente vê aqui o Chris Humphrey já saindo também para bloquear. Então essa linha aqui de linebackers do Lions continua. E esse safety aqui servindo como spy, até para ver se a bola não vem pelo meio aqui com o Mahomes, né? Então a gente tem aqui mais 2 caras do Chiefs aqui para poder fazer bloqueios. E aí, obviamente, isso resulta nesse terceiro frame aqui, né? Nesse terceiro frame a gente já vê aqui, deixa eu ajustar um pouquinho melhor. Aqui a gente já vê o Hollywood Brown correndo. E aí, reparem o seguinte, né? Nessa jogada, a gente já tem basicamente o desenho do touchdown. Porque olha só, a gente tem aqui o Kelce, né, segurando aqui, fazendo o bloqueio de 1. Aqui a gente tem o Suamataia fazendo o segundo bloqueio, Chris Humphrey fazendo o terceiro. Aqui a gente tem provavelmente a Trey Smith aqui, pelo jeito 65, o Trey Smith. Aqui a gente tem outro bloqueio, Joan Taylor, outro bloqueio. Esse cara aqui tá morto na jogada, porque ele ia pegar aqui o Karen Hunt. E a gente tem um bloqueio aqui do camisa 76. Então, o que está acontecendo aqui nessa jogada, né? Basicamente, cada um pegou um. E aqui existe uma linha que ainda tem o Noah Gray para chegar se esse cara aqui cortar pelo meio, né? Então, essa jogada, basicamente, ela termina aqui com um touchdown. Quando a gente vê essa jogada aqui já no segundo seguinte, né? Então aqui no segundo seguinte a gente já tem, deixa eu abrir ela um pouquinho mais aqui para a gente ver aqui em cima, ó. Então beleza, a gente já tem aqui 2 caras, esse frame aqui basicamente já foi todo mundo, esse cara está protegido, esse cara aqui está protegido e o Kelce, ele bloqueia 2 caras, ele tira 2 caras aqui da jogada, deixa eu voltar aqui, ó, tá vendo? Então tem um cara no chão e ele bloqueando o outro cara, para quem fala que o Travis Kelce não faz bloqueio, né? Então, assim, tem um cara correndo aqui atrás desesperado, mas, assim, obviamente o que tem aqui, né? Tem essa rota, né? Que é onde aqui bloqueado, todo mundo já bloqueado, deixou uma rota aberta, e aí o safety no fundo do campo para o Hollywood Brown, né, conseguir bater ali e chegar no touchdown, né? Então, mais um frame aqui, né? O frame antes do touchdown. Eu tenho novamente aqui, né? Então, a marcação aqui, essa marcação continua. Perceba que aqui eu tenho 3 jogadores do Chiefs, né, bloqueando essa região e deixando exatamente essa raia aberta, né, para o Hollywood Brown chegar aqui no safety, né, acho que é o Brian Bench aqui, inclusive. Então, na próximo frame a gente já vê o touchdown, né? Então, detalhe, né? É um ponto importante porque muitas pessoas falam muito pouco desse trabalho de pernas e o trabalho que o Kelce faz, né? Então, quando a gente olha o Kelce aqui, lembra que o Kelce estava bloqueando esse cara. Então, ele fez esse movimento, né, para poder chegar lá. Olha onde está o Chris Humphrey aqui. Ele já está na end zone. Então, ele já passou o bloqueio. Aqui já passou o bloqueio. Aqui já passou o bloqueio. Então, assim, obviamente foi um touchdown aqui muito fácil, né? Então, assim, esse jet sweep, né, quando a gente olha ele na escala aqui, né, de jogadas do Chiefs, ele era uma jogada muito conhecida, principalmente pelo Mecole Hardman, né? Ele tem 2 variações. Ele tem essa variação para frente, né, com o Mahomes passando o passe para frente aqui, e ele tem essa outra variação quando o Mahomes, muitas vezes o Mahomes está under center aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Às vezes o Mahomes está aqui under center, o running back passa ou o wide receiver passa, a bola vem por trás e aí ele escolhe uma das 2 rotas aqui para seguir. O que é legal é que essa jogada é uma jogada antiga do Chiefs. Se vocês olharem, eu fiz uma pesquisa aqui, 2021 tem 3 touchdowns do Mecole Hardman contra o 49ers, exatamente nesse conceito, né? A gente tem depois o próprio conceito, né, dessa mesmo ano, no Super Bowl contra o Eagles,
aquele touchdown do Tony e depois na sequência o touchdown do Sky Moore, eles são variações dessa jogada de jet sweep, né? Então, exatamente porque, como o Chiefs fez bastante dessa jogada aqui em 2021, 2022, as defesas começaram a marcar. Então, quando elas verem que tem dois caras bloqueando, provavelmente o Kelce não vai passar, vai bloquear para o cara que está correndo atrás. E aí, tanto o Sky Moore quanto o Tony, eles fazem um bate e volta, né? Eles chegam até pegar a bola aqui com o Mahomes e voltam. No caso do Sky Moore, ele vem e recebe um passe, né? E o Tony também. Então, é uma variação desse movimento de jet sweep, né? Mas nos dois casos foram touchdowns, né? Tem 3 touchdowns lá do Mecole Hardman no único jogo fazendo essa mesma jogada. Então, assim, são jogadas que têm vindo, né? Jogadas explosivas. Tomara que contra o Raiders a gente tenha um bom jogo e que a gente possa explorar bastante as dificuldades deles, porque tem bastante dificuldade e eu acho que é um bom jogo para a defesa provar aí algumas coisas a mais. Beleza? Era um vídeo curto aqui, um vídeo explicando essa jogadinha tática aqui do Jet Sweep e espero que vocês tenham gostado. Se você gosta mais desse conteúdo, deixa aqui um comentário. A gente aproveita para analisar, a gente não tem direitos, né, de pegar a imagem ali, gostaria muito de pegar em cima das imagens, mas a gente vai adaptando aqui, vamos ver o que a gente vai fazendo aí para as próximas semanas, beleza? Te espero amanhã então, amanhã a gente tem transmissão aqui, React, 14 horas, como eu falei, 10 para as 14, aí 10 para as 2 eu tô por aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que acontece aqui de Raiders e Chiefs, beleza? Como eu falo sempre, say, how about those Chiefs? Valeu, gente. Até mais. Tchau.